Em nome do Senhor. 8h25. Agora eu entendi porque foi que eu tive que mudar a mensagem umas 3 vezes para ela se tornar pequena, para dar tempo de terminar e os irmãos não ficar zangados comigo. Amém? Para quem não me conhece, vou repetir meu nome: Fagner Chaves Coelho, casado com Larissa Brito. Tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4 anos agora, Bernardo Augusto. Amém? Eu gostaria de dizer para os irmãos que estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder crescer junto e de alguma forma abençoar os irmãos. Amém? Eu estava olhando para essa mesa, aí eu estava sentado ali, aí eu disse assim: Senhor, será quando é que eu vou chegar no nível de ter um cafezinho aqui para me tomar? Aí Deus disse assim: estuda mais, se humilhe mais, por enquanto toma café na tua casa. Amém? Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. E eu gostaria muito de começar essa ministração lendo uma passagem. Só que antes de orar mais um pouco, rápido. Senhor, eu louvo o Teu nome nessa hora. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, Senhor Deus, junto com a família, Senhor Deus, junto com a igreja, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e crescermos juntos, Senhor. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Toda honra e toda glória, Senhor Deus, seja entregue para o Senhor. Senhor Deus, que nós possamos sair hoje daqui alegres, mas na certeza que o Senhor é o único que precisa e deve e vai ser reverenciado aqui hoje, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não podia deixar de começar lendo um texto bíblico que está lá em Salmos. E sempre quando eu estou, me sentindo fraco, sempre quando eu estou me sentindo cansado, eu sempre leio esse versículo, esse texto. Não é nem o versículo, é o texto inteiro, de Salmos 139. E eu gostaria de ler ele nessa noite. Salmo 139, do versículo 1 até o 18. A palavra de Deus está escrita assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado e não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu estás lá. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois tu formastes os meus rins, entretecestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando do oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Essa passagem, sempre quando leio, ela tem me sustentado por muitos anos. Essa palavra tem me sustentado. Salmo 139 é um salmo que eu leio muitas vezes, mas muitas mesmo, porque me faz lembrar que Ele me conhece e que Ele conhece você. Esse salmo me faz lembrar que o nosso Deus conhece você. Não importa aonde tem sido a nossa caverna, aonde tem sido o nosso lugar de choro, o nosso lugar de dor, de tristeza, Ele vai te ver. É tempo de parar de fugir, irmãos. É tempo de parar de fugir daquilo que o Senhor te chamou para ser e para fazer. Porque não importa para onde você for, Ele já sabe. Se você subir no mais alto lugar, lá Ele está. Se você decidir nadar no mais profundo do mar, pegar o melhor submarino da terra e descer o mais profundo que você puder, lá também Ele está. Então não importa aonde você for, se Deus tem um propósito, Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. Muitas das vezes nós fugimos daquilo que nós temos certeza que Deus nos entregou e nos colocou e nos posicionou. Nós fugimos. Mas não adianta fugir, irmãos. Ele vai te achar. Ele já sabe para onde você vai hoje. Você sabia que Ele já sabe o que você está pensando agora? Ele sabe o que você vai pensar amanhã? Você sabia que Ele sabe o tamanho da sua dor que você sente agora? Mas você sabia também que Ele sabe quando será o fim dessa dor? Ele já conhece, irmãos. O que você pensa agora e o que você vai pensar amanhã, Ele já sabe. Então não dá mais para fugirmos. Não podemos mais fugir dEle, da presença dEle. E eu trouxe como tema para hoje algo que o Senhor
falou muito no meu coração esses dias, de domingo para cá. O pastor Lucas ministrou no domingo, e de domingo para cá algumas coisas mudaram em relação à palavra que recebi no domingo. E eu trouxe como tema um texto. Aliás, o texto é depois do tema, né? O tema escolhido para hoje é parando para ouvir aquele que de fato me conhece. Amém? Parando para ouvir aquele que de fato me conhece. E eu não poderia trazer outro exemplo, eu não poderia trazer outra história, senão uma história que está em Lucas 10, que o meu pastor conhece muito, e foi uma das primeiras mensagens que o meu pastor Lucas, eu vi ele ministrar, e essa mensagem nunca saiu também do meu coração, e aquilo que aconteceu naquele lugar foi algo também tremendo, para louvor e glória do Senhor. Lucas 10, no versículo 38, vai falar da história de duas mulheres, Marta e Maria. A história é curta, é rápida, e eu vou ler para você. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-me, pois, que me ajude. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, estás cansada, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Uma história muito conhecida, mas eu não podia deixar de contar essa história novamente, parando para ouvir aquele que de fato me conhece. Todos os dias, irmãos, nós temos, irmãos, sem exceção, todos os dias nós temos muitas ocupações, muitas responsabilidades, como homem, como mulher, como pai de família, como uma mãe, e nós temos muitas responsabilidades. É casa, é cuidar de casa, é cuidar do trabalho, é cuidar dos filhos, é cuidar das finanças, é cuidar de algum problema, talvez no seu veículo, ou talvez algum problema em casa mesmo, de encanação ou energia. Todos os dias, sem exceção, teremos muitas atividades para ser realizadas. Todos os dias. Todos os dias nós já acordamos, já tomamos café, já nos preparamos para encarar um dia cheio de atividades. Mas a pergunta que te faço é, a pergunta que fiz a mim: em que parte desse tempo, tiramos tempo para Deus? Em que parte, Fagner, nesse tempo, você tira tempo para Deus? Em qual parte? Eu me fiz essa pergunta essa semana. Em qual momento do nosso dia paramos para ouvir Deus? Seja sincero com você mesmo. Sonde aí um pouquinho a sua vida. Só você pode sondar e fazer essa análise de si mesmo. Em qual momento do seu dia paramos
para ouvir Deus? E você me pergunta, mas por que você está fazendo esse tipo de pergunta? Em um culto de quarta-feira, em um culto de milagres. Irmãos, eu ainda estou anestesiado, como é que é? Extasiado, né? Extasiado com a ministração de domingo, como eu falei aqui. Pastor Lucas ministrou, eu, você, tenho visto Jesus. Foi esse o tema, foi essa a ministração. Eu, você, tenho visto Jesus. Irmãos, no domingo, quando eu me preparei para vir para o culto, o carro não pegou, a bateria já era. E aí eu chamei o vizinho para empurrar o carro, e o carro pegou. E quando eu olho para o pneu da frente, o pneu furado. Maravilhoso, né? O Marcos fica sorrindo aí, né? E o pneu dianteiro furado. E eu pensei e disse para minha esposa, eu estou indo para o culto, eu estou indo assistir o culto, eu não estou indo para outro lugar. Se eu tivesse indo para outro lugar, eu ia entender que era Deus dizendo, não vai, meu filho. Mas eu estou indo para o culto, eu vou assim mesmo. E eu saí do Parque Alvorada 1, com o pneu furado, com a bateria arriada, com medo do carro apagar. E eu cheguei no culto, parei na borracharia antes, enchi o pneu, cheguei no culto no horário, conforme as exigências pastorais, conforme as exigências dos nossos líderes, para dar o exemplo. Cheguei no horário e recebi aquela palavra que me encheu, sabe, que me renovou. E se eu não tivesse ouvido essa palavra, eu não estaria aqui hoje, eu não tinha coragem de estar aqui hoje, eu não teria disposição para estar aqui hoje, eu não teria uma palavra. Deus tinha colocado outra pessoa aqui hoje, mas graças a Deus que eu entendi, que eu parei para ouvir a voz de Deus, entendi e vim assim mesmo para o culto. E no texto que a gente leu, irmãos, de Marta e Maria, eu entendo que antes de Jesus chegar até a casa delas, eu consigo fazer uma análise técnica, uma perícia, e eu consigo chegar a uma conclusão que todas as duas estavam fazendo alguma coisa. Antes de Jesus chegar lá, eu acredito que todas as duas estavam com a mão na massa. Uma lavava a louça, outra olhava o arroz para não queimar, aí daqui a pouco a outra ia encher os litros. E eu tenho certeza que todas as duas estavam ocupadas, mas só uma parou quando Jesus chegou. Só uma parou tudo que estava fazendo para ouvir Jesus falar. Em meio àquela turbulência, em meio àquela correria de arrumar casa, de preparar comida, as duas irmãs estavam correndo, estavam, sabe, fazendo algo para o Senhor. Mas só uma decidiu parar. Só uma decidiu sentar. A Bíblia diz que se curvar aos pés de Jesus e ouvir Ele. E nessa hora eu quero que você diga para o seu irmão aí do teu lado. Diz para ele aí, olha para ele aí, sabe? Dá aquele olhar profundo aí, diz assim para ele. Diz para o seu irmão: é possível parar. É possível parar para ouvir Deus.
o problema, irmãos, é que nessa correria, sabe, nesse nosso automático, tudo que vem na nossa cabeça é terminar primeiro. Tudo que vem na nossa cabeça é a vontade de terminar para acabar logo. Sabe, você que trabalha aí na área técnica e de serviço, quando você pega um serviço mais conhecido como bucha, né? Você não vê a hora, o seu coração entra em desespero para você terminar logo. Porque gera uma fadiga tão grande, um cansaço tão grande, que tudo que vem na sua mente, todo pensamento que vem a você, é a vontade e o desejo de terminar logo, de acabar logo com isso. Eu preciso terminar logo. E nessa pressa, e nessa correria, e nesse pensamento de preciso terminar logo, você não percebe os detalhes. E um problema que já era um problema se torna um problema ainda maior. E o problema que era maior se torna maior ainda. E daqui a pouco você se vê sem condições de resolver aquele problema. Porque você perdeu os detalhes. Você perdeu os pequenos detalhes que fariam toda a diferença para aquele problema ser resolvido. É por isso que eu admiro muito meu pastor Lucas. Por isso que eu admiro muito meu pastor David. Porque os caras param para ouvir. Pastor David, quando eu conheci ele, era só banco do Bradesco. Misericórdia. Tudo que o homem falava era sobre o banco. Era exemplos bancários. Mas alguns anos para cá, tudo que o homem fala é que nós precisamos ouvir Deus. Você precisa parar. Você precisa levantar um altar. Tudo que ele fala, tudo que ele tem vivido, quando eu ando com esse homem, tudo que eu vejo é alguém que para onde estiver para ouvir Deus. Para ouvir Deus. E é por isso que esses homens têm sido a nossa inspiração aqui na Adonai. Então nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma perder os detalhes. Não perca os detalhes, irmãos. Quando o negócio estiver difícil, para. Quando o negócio estiver apertando, para um pouco. Reflita um pouco. Quando o trem estiver vindo com toda velocidade, você chegar naquela placa, pare, reflita. Atenção. Para. Porque nós não podemos perder os detalhes que fazem toda a diferença na nossa caminhada. Se você é empresário, como eu, rico, né? Amém? Glória a Deus. Você é rico? Amém, irmãos. Eu sou rico. Amém? Eu sou rico. Sabe por que eu sou rico? Porque eu determinei isso. Porque a gente só não é rico porque você conhece alguém mais rico do que você. Aí vem a inveja. Entendeu? Se eu olhar para o Alcimar e ver que a empresa dele flui mais do que a minha e o rendimento dele é maior do que o meu, a inveja pode cair. E aí eu nunca serei rico. Então eu sou rico. Porque eu entendi que essa riqueza vem do Pai. Que o papai não vai deixar faltar nada. Absolutamente nada. Por isso que essa riqueza vem dele. E eu já me acho alguém rico. Amém? Então só uma delas parou, irmãos. Somente uma parou. Enquanto a outra estava agoniada.
sabe? A outra não conseguia ver e perceber as palavras que saíam da boca de Jesus. Ela não conseguia. Por mais que seja alguém cristã, alguém do meio da igreja, por mais que nós sejamos cristãos ou evangélicos, por mais que nós sejamos membros da nova aliança, irmãos, não é ser membro da nova aliança que vai te fazer ouvir a voz de Deus. É nós pararmos e escutarmos e refletirmos e entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo no nosso meio. Como eu poderia trazer uma outra palavra hoje, recebendo algo lindo no domingo? Como eu poderia trazer outra direção, se o que o Senhor fala nesses dias é que nós precisamos parar um pouco? Nós precisamos parar um pouco. Eu sei que estou diante de homens e mulheres de Deus, e eu sei que você passa por grandes desafios, grandes dificuldades, mas deixa eu dizer algo para você: quando você para um pouco, tudo fica mais fácil para se resolver. Quando você tem uma direção para ir, você não busca atalhos, irmãos. Quando você tem uma direção para ir, um local para chegar, um alvo para alcançar, você não busca atalhos. E no decorrer do nosso dia, nós paramos para tantas pessoas, nós damos ouvido para tantas pessoas, nós abrimos as portas da nossa vida de uma maneira tão extraordinária para outras pessoas. Quando a gente procura o nosso líder, a gente distribui 5% ou 10% da nossa vida a eles. Por que não liberar tudo? Por que não contar tudo? Contar os nossos acertos, mas também os nossos fracassos. Paramos para muitas pessoas, mas estamos esquecendo de parar para o Senhor. É um culto de milagres hoje, e nós não queremos que a doença nos pare. Nós não queremos que a depressão nos pare. Nós não queremos que a derrota nos pare, irmãos. Meu filho foi no médico ontem, só que 2 dias antes dele ir no médico, nós já havíamos levado ele algumas vezes esse mês, e tinha secreção no ouvido, e minha esposa levou ele, e o médico passou novamente antibiótico para ele tomar, sendo que meu filho já tinha uma série de antibióticos tomados, que o ouvido só sarava no antibiótico. E dessa vez o médico passou mais um antibiótico para ele tomar. E eu olhei para minha esposa, a minha esposa olhou para mim, e nós decidimos não dar remédio dessa vez. Nós não vamos gastar com antibiótico dessa vez. Nós determinamos isso. E hoje ele foi no médico e não tinha nada de secreção mais no ouvido. Porque nós entendimos, eu e minha esposa, nós entendimos que era Senhor falando.
que dessa vez não precisaria de antibiótico, e não precisou. E o Bernardo foi curado do ouvido, para louvor e glória do nome do Senhor. Alguns benefícios, irmãos, que nós recebemos quando paramos para ouvir Deus. Eu já estou chegando no final. Eu queria muito ler todos os textos bíblicos, mas não vai dar tempo. Mas eu vou ler um. Alguns benefícios que recebemos quando paramos para ouvir Deus. O primeiro deles: a minha fé é renovada. É impossível nós pararmos, nós ouvirmos a voz de Deus e nós não sermos renovados. É impossível, irmãos. A probabilidade de você não ser renovado é zero. Quando você ouvir a voz de Deus, de fato parar e ouvir a voz de Deus, você será de forma instantânea renovado. A palavra do Senhor lá em Isaías, no capítulo 40 de Isaías, diz assim, Isaías 40, no versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor, irmãos. Eu nunca vi alguém esperar correndo. Eu nunca vi alguém esperar um ônibus e estar lá correndo, esperando o ônibus. Tu já viu, Marcos, isso? O cara correndo e esperando o ônibus? Nunca vi isso na vida. Uma pessoa que espera, ela só espera parada, sentada, tranquila. Eu nunca vi alguém esperar, a não ser que você esteja em desespero, né? Aí você vai esperar correndo mesmo. Mas uma pessoa que entendeu que precisa parar, que precisa esperar, ela espera sentada. Deus te abençoa até quando você se deita e dorme. Você deitado numa rede, Deus está te abençoando. Deitado numa rede, Deus está te abençoando. E mais um benefício, irmãos, quando paramos para ouvir a voz de Deus. Não tem jeito, irmãos, você é curado. A cura vem no tempo certo, ela vem. Esse é um culto de milagres, irmãos. E se o dia é hoje para você ser curado da sua enfermidade, você vai sair daqui já curado. Isso está determinado já. Se o dia for hoje, você vai sair com sua bênção. Mas se não ser, espera, que vai chegar o momento, vai chegar o tempo. Terceiro, quando paramos para ouvir a voz de Deus, volta, irmãos, volta a vontade de viver. Volta a vontade, o desejo pela vida. Aquela vontade de se matar, de pular de uma ponte, ela cai por terra, irmãos. Quando paramos para ouvir o Senhor, o desejo pela vida ressurge em você, ele nasce em você. O desejo da vida, ele volta, irmãos, sabe, de uma forma maravilhosa, aquele vigor, sabe, que lhe dá até uma vontade de ir para o aeroporto correr. Lhe dá até uma vontade assim de você procurar uma academia e, sabe, dar pancada lá no soco lá, no negócio, sabe? A minha esposa disse que ela faz, meu nome,
Como? Funcional, né? Ela faz funcional. São várias atividades ao mesmo tempo. Mas esse desejo, irmãos, de viver, da vida, esse vigor, sabe? De buscar ser mais saudável, de buscar recursos para ter uma vida mais saudável, irmãos, vem dele, vem do Senhor, vem da parte dele. O desejo pela vida não vem de você, porque quando vem de nós, irmãos, o que gera no final é depressão, angústia e vontade de tirar a própria vida. Mas quando paramos para o Senhor, o vigor pela vida ele volta. Amém? O quarto, minha família é alcançada. Você que tem pessoas que ainda não reconheceram o Senhor, lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, lá no finalzinho, Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué determina para a vida dele. Josué declara para Deus: Senhor, não quero só para mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando paramos para ouvir o Senhor, irmãos, não se preocupe. Não se preocupe em querer pregar para o seu irmão lá na sua casa, em querer bater de frente com ele. Não se preocupe com isso. Pode ter certeza que Deus vai levantar outras pessoas para alcançar os teus irmãos. Deus vai levantar outras pessoas para alcançar a sua família. Tudo que o Senhor quer de você lá na sua casa é o exemplo, é o caráter dele em você. É que os seus irmãos vejam que você é um homem de oração. É que os seus irmãos vejam que você parou de mentir. É que os seus irmãos vejam que você parou de xingar. Às vezes na igreja é tudo festa, é tudo bonito, mas em casa a gente solta umas rajadas de palavrão. E os irmãos que não são crentes estão ouvindo. E aí você está dificultando o acesso de outras pessoas até ele. E o quinto e último, irmãos, para nós finalizarmos, a pastora Tainá, quando decidiu orar em grupos, acertou em cheio o quinto tópico. Quando paramos para ouvir a Deus, nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, quando paramos para buscar ao Senhor, para ouvir ao Senhor, você não vai ter vergonha quando esses momentos acontecer no meio da igreja. Quando esses momentos de você dar a mão para o seu irmão, de você orar por ele, você não vai ter vergonha disso, porque você tem comunhão uns com os outros, porque primeiro você tem comunhão com o Senhor. Então, quando se aproximamos de Cristo, quando paramos para ouvir Ele, temos comunhão uns com os outros. Isso é certeza, irmãos. Eu não conheço nenhum irmão aqui que não tenha comunhão uns com os outros, né? Não conheço. Todo mundo aqui é unido, porque se nós temos comunhão com Deus, vamos ter comunhão com os outros também. Amém? Nessa hora eu convido você a se colocar de pé. Que no decorrer dessa semana, que nós possamos, sabe, de uma forma urgente, começando do pregador de hoje, começando do Fagner, que nós possamos parar, irmãos, parar. Deus está te chamando para parar,
sabe, parar um pouco durante o seu dia e ouvir o que Ele tem a dizer. Amém? Eu quero orar mais um pouco com você. Senhor, obrigado.